Tá havendo toda uma discussão e uma sacação que várias pessoas estão tendo sobre o que está acontecendo no Brasil hoje, né, politicamente falando, da criação de messias, de salvadores, né? Que o Bolsonaro e o Moro se vê como messias e que tem um bando de pessoas que estão vendo eles como salvadores da pátria, salvadores da lama, da corrupção e etc. Ao mesmo tempo em que fica endeusando essas figuras, procura um inimigo em comum, o demônio, o culpado, e que essa figura que é endeusada e que usa Cristo, usa a religiosidade e que se bota de Messias, ao mesmo tempo fala de armas, de violência, enaltece a violência, enaltece a ideologia estadunidense de guerra, de violência, que aparece em todos os filmes norte-americanos, né, hollywoodianos, onde que o roteiro é sempre o mesmo. Violência justificada por violência cometida. Então sempre há alguma coisa de vingança, mata a família do cara, pega a filha do cara, mata a mulher do cara, alguma coisa assim. E aí ele vai numa vingança. Pode ser também porque os outros são alienígenas que vão acabar com a Terra, mas aí eu posso matar e tô. E mais ou menos por aí, às vezes é uma coisa, é outra, é nação, mas é sempre isso. A violência de alguma forma justificada. Isso associado à religião e colocado de uma forma messiânica, de um lado. E por outro lado, esse inimigo de todos, que agora é o PT. É o PT maldito, o PT. O mesmo contexto que você vê na ascensão do Hitler. No caso, os malditos eram os judeus. É o bode expiatório, né, da crise que acontecia na Alemanha quando o Hitler ascende. E um Führer, né? Esse Messias ganhou o nome de Führer, o grande líder. E esse cara associando a violência, a fazer guerra, tanto que ele faz acontecer a Segunda Guerra Mundial. É importantíssimo a gente retomar o que o William Reich, psicólogo, o grande pai da psicologia somática, escreveu no livro Psicologia de Massas do Fascismo, onde que ele vai trazer todo um entendimento de como isso acontece. A busca desse Führer, desse Deus, desse Messias, está associada à repressão sexual que todos nós sofremos durante a nossa criação. Ele faz esse link e é importantíssimo retomar isso. E é interessante perceber que a repressão sexual da qual Reich fala no início do século passado, que é quando essas ideias surgem, quando emerge o nazismo, é uma repressão sexual explícita. E a repressão sexual que nós sofremos hoje em dia, porque houve a chamada revolução sexual ao longo do século passado, e o neoliberalismo coopta as revoluções que podem superá-lo, suplantá-lo, e ele cooptou a revolução sexual e falou, vocês querem fazer mais sexo? Então não tem problema, está liberado o sexo, literalmente se liberalizou o sexo. E cria a questão da pornografia, que é a nova forma de repressão sexual. Apesar de ser sexo explícito, não é sexo de qualidade, não é sexo bom, não é sexo livre, não é sexo com capacidade de nos provocar o que é chamado de desencoraçamento, que nos dá uma consciência maior. Porque a gente faz muito sexo, mas não se entrega. Essa é a questão. Então há uma repressão inicial junto com o enfraudamento, é que todos nós somos submetidos. Se ela é inevitável ou não, não é a questão. A questão é que depois o ser humano precisa ter consciência da sua repressão sexual e mais tarde, quando ele entender as regras sexuais, quando ele entender as regras sociais e os rituais que têm que ser obedecidos para se chegar a uma relação sexual nas nossas sociedades, e ele fizer isso direitinho e souber não tá ofendendo as pessoas, não tá com suas atitudes, nem aí ele consegue se entregar, nem quando ele consegue estabelecer uma relação sexual permitida, ele consegue se entregar. Essa é a questão, né? Como essa repressão sexual atua, e se a pessoa não se perceber, ela nunca vai ter um sexo de qualidade na vida. Agora, se ela perceber, ela pode fazer terapia, pode buscar se entender, porque o sexo ele é um dos assuntos a mais na vida de uma pessoa, né? Ele é muito importante, mas ele é uma das questões a mais. Mas a maioria das pessoas não faz, a maioria das pessoas segue com um sexo pobre, medíocre, de médio mesmo, né? Não chega a um desencoraçamento. Não tem essa consciência. O Reich foi o cara que, através do caminho do corpo,
uniu psicologia e sociologia, corpo e política, né? Ele tinha um movimento que chamava Sexpol, sexualidade e política, essa relação entre essas duas coisas, né? Então é importantíssimo retomar, entender, a gente vai falar mais desse tema. Ele é muito complexo e nunca foi tão atual. Só que é preciso fazer uma nova leitura sobre a forma como a repressão sexual atua nos dias de hoje, atua atualmente. Ela continua a existir, né? A repressão sexual, ela está ligada ao machismo. Se há machismo, há repressão sexual. Então a gente tem esse quadro, né? De uma nova forma de repressão sexual que surge como resposta do sistema neoliberal sobre a revolução sexual ocorrida ao longo do século XX, onde que a cara da repressão combatida antes era da proibição do ato. Tinha que casar virgem, não podia se separar, coisas assim. Dificultação do ato sexual. E a luta era contra isso. Em dado momento, o sistema neoliberal utiliza o seu mecanismo de cooptação das revoluções e ele absorve, né, ele fagocita a revolução e transforma ela em mercadoria, que é a base do sistema capitalista. Então o neoliberal é isso que pega o novo, o neo, né, e liberaliza. E faz isso com a revolução sexual. E o resultado disso é que o que antes parecia revolução se torna a cara da nova repressão sexual. Ou seja, o sexo explícito, que começa com a pornografia, veja, ele é uma tentativa de acabar com o sexo livre que estava aumentando cada vez mais. As pessoas fazerem sexo livremente, por amor. A pornografia, ela começa com cara de sexo livre e se transforma em mercadoria. E ela atua sobre um ponto que o Reich localiza muito bem no livro A Função do Orgasmo, sobre a chamada potência orgástica. A nova repressão sexual, ela não proíbe o ato, mas ela diminui a potência orgástica. Ela causa impotência orgástica. Acentua a potência eretiva e diminui a potência orgástica. Existe o que é chamado de potência orgástica, ou seja, o orgasmo tem potência. Tem orgasminho, orgasmão e orgasmédio, né, como eu brinco. E a potência orgástica, ela está relacionada à entrega emocional durante a relação. Se a relação sexual é de baixa potência, não provoca desencoraçamento, que é uma liberação energética e corporal que pode ocorrer nos orgasmos de alta intensidade, que traz felicidade e consciência. E a consciência de que somos humanos, né? Que a grande questão para nós é o amor. Uma sociedade onde que a gente possa amar. Isso vai nos tornar mais humanos, isso vai ser uma sociedade mais humana. A tendência de quem tem orgasmos de alta potência é precisar menos de um governo que mande de fora para dentro. E que a pessoa seja mais autorregulada. Um orgasmo de alta potência ele é perigoso para um sistema dominador, onde o comando vem de cima para baixo. O certo é o outro, onde o outro é maior. Então essa ligação que o Reich faz entre sexualidade e política, e nunca esteve tão atual. Mas espera aí, hoje em dia a gente pode transar um monte, né? Tem aplicativo para marcar a transa, se facilitou muito mais. Pois é, a repressão sexual atual ela é mais perigosa porque ela é implícita, ela é indireta, ela é disfarçada. Ela atua sobre a dificultação que as pessoas estão tendo de se entregar emocionalmente. É impossível você se entregar emocionalmente numa relação que amanhã você vai estar com outra pessoa, ou essa pessoa teve com outra pessoa ontem, ou vai estar com uma pessoa amanhã. E onde eu vejo o outro como objeto, principalmente, onde eu alimento muito o gozo masculino. E entra numa sexualidade mais perversa. Não é à toa que há um deputado que é ator pornô na extrema-direita. Sim, e isso não impede de ele ser eleito. Pelo contrário, isso combina. Não é à toa que do lado da extrema-direita houve um candidato a governador que foi pego numa suruba, e aquilo não é suruba, é importante pensar.
Tá? Que suruba são pessoas coletivamente brincando de transar junto. Aquilo que apareceu não é suruba, é uma prostituição, é compra de sexo, é pornografia. Ali fica claro uma cena de impotência orgástica. Por que precisa de tantas mulheres para satisfazer um homem? O que está faltando ali para esse cara? Né? Esse excesso de mulheres quer dizer uma impotência orgástica, dificuldade de sentir prazer, de um sexo comprado. Quando todo mundo pensou, bem, isso vai derrubar a eleição dele. Ele foi eleito. Isso não descombina. Porque a pornografia e a extrema direita combinam. É importante a gente frisar aqui que a gente não está sendo nem a favor nem contra, nem de direita nem de esquerda, que nós não estamos tomando aqui nenhum partido. A questão aqui, ela é apartidária, apesar de ser política, claro. Mas política no sentido de polis, influência na polis, né? Da onde vem a palavra polis, que é a cidade, influência na sociedade. Nós estamos numa fala política, mas não de nenhum partido. E até porque a esquerda não é o PT e a direita não é o Bolsonaro. O problema são os extremos, tanto de um quanto de outro. As questões que nós estamos falando aqui, por exemplo, sobre essa ideia do Messias, desse Salvador, ela também opera, também atua na mente das pessoas de esquerda extrema, e esse Messias, no caso, é o Lula. Veja que a gente está falando de alguma coisa que interessa muito mais, que é a nossa humanização. Para a visão que nós estamos trabalhando aqui, tanto faz se o governo é de direita ou de esquerda, desde que direita e esquerda signifiquem diferentes projetos para o benefício de todos. O problema todo começa quando direita ou esquerda passa a fazer alguma coisa para mim e para minha turma. E vocês são malditos. Criar esse inimigo não vai nos levar a nada, quer dizer, vai nos levar somente à destruição. Então nem os PTs são os malditos, essas pessoas existem e têm direito à existência, e nem as pessoas conservadoras, que têm uma ideia mais de direita, também são os malditos. Essas pessoas existem e têm direito às suas opiniões, à sua existência. Então a gente está falando de dois lados, sim, mas não pode se afirmar se é direita e esquerda política, mas sim um lado de humanização, um lado onde eu vou olhar o ser humano como ser humano, e um outro lado em que eu vou olhar o ser humano como mercadoria, onde que eu sempre vou pensar em competição, em vencer, um lado que tem a ideologia do loser, do perdedor, né? Por outro lado, um lado que pensa no coletivo, que pensa na empresa, no empreendimento, em pessoas trabalhando juntos, na outra que pensa na concorrência desleal, no capitalismo selvagem, de ganhar e submeter o outro na guerra, na competição. Num lado em que vê o sexo como oportunidade de se relacionar com um outro ser humano de uma forma muito íntima, muito especial. Ou um outro lado que vê o sexo como mercadoria, como consumir o outro, como possuir o outro. Essa é a questão que a gente está querendo se ater, que explica que quanto mais pessoas que vai buscar um sexo pornográfico, que vai ter a pornografia como referência, e que vai alimentar ódio, ódio por alguém, ódio pela esquerda que seja, ódio pelos judeus, ódio pelos... alimentar o racismo, quanto mais isso cresce, paralelo a isso, cresce a necessidade de um Führer, de um grande líder. E quanto mais as pessoas usam a vida e a oportunidade de estar viva para se coletivizar, para conhecer o outro, para desenvolver o seu lado humano, para desenvolver o seu amor, menos necessidade elas têm desse salvador. Elas vão perceber que o grande salvador é a nossa coletivização, cooperação. É por aí que os nossos problemas sociais vão se resolver.